Começa agora o programa Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, fazemos um bate-papo sobre temas que afetam a vida da classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Heller Gonçalves, que é presidente do sindicato. Bom dia, Heller, tudo bem? Olá, Ana, muito bom dia. Bom dia a todos que acompanham o programa. Heller, o tema do nosso programa de hoje é um tema polêmico que está tramitando no Congresso Nacional, que é a redução da maioridade penal. Vamos ver um vídeo que fala um pouco sobre esse tema e como ele afeta a vida da classe trabalhadora. A Câmara dos Deputados voltou a colocar em pauta uma proposta que há anos divide opiniões no país, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A medida foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e ainda precisa passar por outras etapas de tramitação antes de uma decisão final. A proposta reacende o debate sobre segurança pública, violência e os direitos da juventude. Prender adolescentes mais cedo ajuda a reduzir a criminalidade ou pode agravar problemas já existentes? O programa Voz do Trabalhador de hoje discute esse tema e vai debater as alternativas no enfrentamento à violência. Heller, como vimos, acaba de avançar então na Câmara essa PEC que reduz a maioridade penal no país. Isso afeta a classe trabalhadora? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Então, Ana, o projeto é reduzir de 18 para 16 anos, mas isso em relação à questão penal. Isso não afeta os direitos civis, por exemplo. Agora, esse tema é mais uma cortina de fumaça que setores conservadores que sempre defenderam se utilizam do discurso de que isso vai resolver o problema da criminalidade no nosso país, e vale lembrar que nós estamos em ano de eleição. Então eles se utilizam disso para fazer discurso e palanque para o seu público, porque isso é um problema social que a gente precisa discutir a fundo, porque não é você reduzindo de 18 para 16, então reduz para 14, reduz para 12, isso não vai resolver o problema. Até porque uma parte da criminalidade a gente sabe que vem da pobreza extrema que nós temos no nosso país, e aí tem tudo a ver com questão de falta de empregos, em relação aos baixos salários que são pagos, a realidade da classe trabalhadora e do povo pobre que é completamente diferente, em especial o local de moradia, de onde mora aqueles que são da alta burguesia, por exemplo. Eu estive em uma atividade na Fundação Casa no ano passado, inclusive debatendo o tema trabalho, junto com aqueles menores infratores. E lá tinha, desde adolescente de 11 anos de idade e uma média ali de 13 e 14. E antes de começar a atividade, eu conversei com eles, são todos aqui do Vale do Paraíba, desde São José dos Campos, Lorena, Jacareí, Taubaté, e praticamente todos moram em comunidades, em bairros periféricos. E eles falavam para mim: ô tio, eu roubei porque só minha mãe que trabalha de faxineira, nem conheço meu pai porque abandonou a minha mãe, e é a realidade da gente não ter nada, e me envolvi com isso daí para me ter um troquinho. Então isso é um problema social. Falei que foi menor aprendiz na Fundação Casa. Por isso que eu falei, está reduzindo de 18 para 16 vai resolver o problema? Poderia reduzir para 12, poderia reduzir para 11 anos. Isso não resolve. Porque eles colocam como, o jovem vai ficar com medo porque muitas vezes são aqueles que têm mais de 18 anos, em especial em relação ao tráfico de drogas, que acaba passando para o jovem, porque o jovem ele não pode ser preso, no caso o adolescente. Então, isso não resolve o problema. O problema é social, que a gente precisa debater com políticas públicas e um debate mais a fundo em relação a esse tema da segurança pública. Inclusive, essa questão inclusive é muito refutada por especialistas, né? Que vai dizer que o efeito pode ser até o contrário, ou seja, além de não combater a violência, pode piorar. O que você opina sobre isso? Qual é a realidade hoje das cadeias no nosso país? Você reduzir para 16 anos, isso vai fazer com que o crime organizado ele recrute dentro e fora das cadeias mais adolescentes e mais jovens para o crime organizado. Porque a realidade da cadeia é o quê?
É superlotação, é violência, é o crime organizado, porque o sistema prisional ele deveria servir para você ressocializar o preso de volta para a sociedade. A realidade, como é as cadeias hoje do Brasil, cumpre em relação a esse tema? Não, muito pelo contrário. Então, você prendendo o adolescente, no caso, com 16 anos, o jovem, isso vai resolver o problema? Ó, o cara está sendo sancionado por ter cometido um crime. E tem outra discussão que eu acho que é importante da gente colocar, porque a forma como principalmente a extrema-direita trata deste tema é do mesmo jeito que Donald Trump dos Estados Unidos classificando PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, não mostra a fundo qual é a realidade, porque se a gente for ver como exemplo o Donald Trump, o imperialismo estadunidense, eles colocam como se, ó, se é terrorista, no caso, o Maduro na Venezuela, falando que tem a ver com tráfico. E aí o PCC e o Comando Vermelho, não que a gente esteja defendendo. Agora, os Estados Unidos, ele tem relação tranquila com a Arábia Saudita, que é uma ditadura, e ali praticamente práticas de terrorismo que existe naquele país. Então, é uma cortina de fumaça que é colocada para confundir a cabeça da população. A gente precisa discutir o tema da segurança pública. A gente viu aquela chacina que teve no Rio de Janeiro no ano passado. Você pode matar 100, eles vão recrutar outros 100. Você pode matar 200, vão recrutar outros 200. Agora, quando o PCC está envolvido com os grandões, que é lá na Faria Lima, eles resolvem o problema, então é mais um debate político, um debate social que a gente precisa fazer e está discutindo esse tema. E aí a sua pergunta, se isso afeta a realidade da classe trabalhadora, sim, porque são os filhos da classe trabalhadora que estão nos bairros periféricos em uma realidade completamente diferente dos filhos da burguesia que tem outra condição. A realidade daquele trabalhador que ganha salário mínimo, escala 6 por 1, ou mesmo hoje em setores da indústria onde a gente vê uma grande precarização do trabalho, o filho do metalúrgico não estuda onde estuda o filho do empresário. Então, é toda uma questão política e social quando a gente vai debater esse tema da segurança pública, e tudo tem a ver se existe salário, se existe bons empregos, se existe uma condição onde você possa sustentar a sua família, e tudo tem a ver com a forma da educação dos filhos e a forma de vida da classe trabalhadora, que é bem diferente daqueles que são super ricos. Muito bem, Wellington. A gente vai dar uma pausa para o intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Sábado, dia 4 de julho, tem Cindy Metal Rock Fest, o festival de punk rock do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. No palco, 9 atrações, entre elas Cólera, Garotos Podres e MC Taia. Adquira já seu ingresso antecipado. Cindy Metal Rock Fest, com luta, arte e cultura, no espaço de eventos dos metalúrgicos, centro de São José. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje é a redução da maioridade penal que está em debate no Congresso. Wellington, no bloco anterior você já citou um pouco sobre isso, mas acho que a gente podia aprofundar aqui como essa questão da redução da maioridade penal, ela se relaciona com a situação social do país. Olha, Ana, esse tema ele é importante da gente dialogar com toda a população, tentando trazer um pouco a realidade, porque quando você discute segurança pública, sempre tem aqueles que dão os exemplos concretos. Poxa, mas se eu comprei a minha moto, meu carro, vieram e roubaram. Muitas vezes se utilizam disso, que poxa, e aí aquele discurso de que o bandido bom é bandido morto, isso acaba que entra na cabeça da maioria das pessoas, né? Porque se você está dentro da sua casa e alguém vai roubar, por exemplo, você ali naquele momento tem a forma de você pensar com a cabeça e tem a forma de você pensar com o fígado, para tudo, né?
Então é importante que a gente faça o diálogo de forma com a população em especial, porque muitas vezes nós que somos da esquerda somos taxados de que vocês defendem bandido. E aqueles que são da direita estão do lado do povo que é contra. E nós tivemos 4 anos de governo de extrema-direita no nosso país e a criminalidade seguiu, o crime organizado, o tráfico de drogas. Então é importante que a gente pare para pensar, independente de quem esteja no governo. Isso é parte de uma realidade que tem a ver principalmente com a pobreza. E aí, nesse sentido, Ana, pegando como exemplo a redução da maioridade penal, isso já aconteceu em outros países. Por exemplo, a Dinamarca, ela reduziu e viu que não resolveu o problema e voltou atrás. Então, para a gente discutir o tema da segurança pública, como que a população fica mais protegida, não passa por essa política que eles colocam de reduz, bandido bom é bandido morto, até porque a gente sabe que, independente do governo, aquilo que falam e aquilo que pregam, para o pobre que mora na periferia é completamente diferente para o rico. Essa aqui é a realidade. Bom, Hélia, e aí, na sua visão, Hélia, então quais seriam as políticas, as medidas capazes de fazer frente, né, enfrentar a situação de segurança pública, que de fato é uma preocupação legítima da população? Bom, a maioria dos jovens que acabam sendo recrutados e vão para o crime organizado são aqueles que moram em regiões onde você tem o nível de extrema pobreza. A cadeia que deveria ressocializar aqueles que estão presos para a sociedade, a gente sabe que isso não acontece. Então, é importante que tenha, inclusive, a gente tem isso dentro da lei, a ressocialização, que a gente sabe que não acontece. Agora, a gente precisa ir mais a fundo. E por isso que esse tema tem tudo a ver com a realidade e a luta da classe trabalhadora. Porque se tem no bloco anterior aquela chacina que nós tivemos no Rio de Janeiro no ano passado, e muitos especialistas, inclusive, apontaram estudos em relação a isso, porque por isso que nós defendemos a industrialização do nosso país, e o processo de desindustrialização, ele vai fazendo com que tenha mais pobreza, ainda mais em um país tão grande como o nosso. Porque hoje o Rio de Janeiro, onde a gente tem aí o crime organizado de forma mais forte, a história do Rio de Janeiro, desde quando deixou de ser capital do país, quando foi transferido para Brasília, o Rio de Janeiro é o exemplo clássico do quão a desindustrialização gera mais pobreza, porque tirando a Petrobras no Rio de Janeiro, praticamente não tem mais indústria. Inclusive, teve uma entrevista de um chefe do tráfico do Rio de Janeiro, há mais ou menos uns 10 anos atrás, que ele fala que quando teve ali as obras do Comperj, quando teve mais emprego no Rio de Janeiro, há mais ou menos uns 16 anos atrás, que ele fala que tinha dificuldade de convencer os jovens a ficar trampando com eles, passando droga, por exemplo, porque a galera estava indo trampar, porque tinha registro na carteira, tinha os benefícios, cesta básica, e que foi quando eles tiveram dificuldade. Então, tudo passa pela industrialização, geração de empregos, e a única forma da gente mudar tudo isso que aí está é a gente superando esse sistema capitalista e construindo uma sociedade diferente. Por isso que eu defendo uma sociedade socialista, a única forma aí da gente conseguir discutir esses temas, acabar com a desigualdade social e discutir a segurança pública de forma séria. Muito bem, Wellington. Bom, essa nossa conversa, essa entrevista de hoje pode ser conferida na página do YouTube do sindicato. Deixe o seu comentário lá, a gente quer saber a sua opinião. Por hoje vamos encerrando, mas estamos de volta no próximo domingo com mais um programa A Voz do Trabalhador. Esperamos todos vocês.